Tá de boa aí. Ah, você quer aparecer? Ah, tem nada não. Ficou bom, né? Olha o fã-clube de CJ. Você tá ajudando a cuidar de qual? Como que você sabe que ele tem 5 contas? Fake. É pessoa conseguida. Então bora lá. Quer apresentar aí? Quer fazer a abertura do vídeo? Essas ali, as fãs da Virgínia. Ó, é. Olha lá. Tá bom. Então vamos lá. Pronto? O que a gente vai começar a ver aqui? A gente vai começar a ver sobre estudo da matéria em si. Ele é um estudo de química, viu? Sobre o estudo da matéria. E a gente vai ver por cima muitas coisinhas. Claro que se você pesquisar e querer estudar um pouquinho mais a fundo, você vai entender outras coisas. Ela fica lá no TikTok e no YouTube também. Eu subo ela lá, geralmente não tem corte de nada, não. Você falou feiura, aparece feiura, fez gracinha, aparece gracinha. O objetivo da aula, o objetivo de gravar a aula é para vocês, beleza? Vocês já assistiram algumas outras, então é isso. Alguma pergunta referente a isso? Não, né? E eu não subo tudo no dia que eu gravo. Hoje essa aula não vai aparecer lá para vocês. Essa aula deve aparecer amanhã é quinta, pode ser amanhã, ou sexta, ou sábado, porque eu subo uma aula por dia. Porque como eu gravo em outras salas, e como eu sou um YouTube famoso, eu tenho que subir um vídeo por dia. Só se for, né? Então vamos lá. O que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar um pouquinho sobre a matéria, de novo. Só para lembrar aqui um pouquinho. Em resumo, o que é a ciência? Na verdade, tudo é ciência. Na verdade, tanto português, artes, tudo é uma ciência, certo? Mas na minha parte que eu estou aqui com vocês, chama ciência da natureza. Tanto que quando você subir para o ensino médio, ela vai se dividir em três. Aí pode pesar na vida de alguns de vocês aí, que antes você só via num aglomerado só, agora cada um vai ter uma particularidade. De manhã eu fico com física. E aí qual que é a diferença entre os três? Eu acho que eu já comentei aqui, mas eu vou repetir. A diferença entre os três é a biologia está relacionada a seres vivos. Eu estou generalizando aqui para ficar mais fácil. A química vai trabalhar estudo de matéria e energia, que é essa parte que a gente vai ver aqui, e a física estuda os fenômenos. Então a física fica preocupado. Hoje teve sol, agora está chovendo. Por que isso aconteceu? Isso é uma parte física. E aí, dentro da parte do análise física, tem a análise química também. Tanto que você vai ver mais adiante, estou falando um pouquinho do futuro agora, no ensino médio, que vai ter coisas que vai estar coligada. Você vai ver eu falar assim, ó, quando você estiver lá no ensino médio, isso que você está estudando, ou já estudou lá na química, está aqui agora na física. Só que eu estou olhando um outro olhar agora, eu estou olhando para um outro lado, certo? Então a ciência no nono ano, a gente olha na natureza, preocupado com essas três coisas: a matéria, a energia, um ser vivo e o fenômeno. O que está acontecendo ali? Por que tem dia que é sol? Por que tem dia que tem chuva? Por que um dia é maior e a noite é menor? Por que às vezes eu vejo o pôr do sol de uma cor, outro dia de outra cor? Por que tem dia que tem lua, tem dia que não tem lua? É assim que funciona. Então, essa parte da física, certo? E aí a gente começa a falar aqui no estudo da matéria em si. A gente vai falar sobre, primeiro aqui, a gente vai falar sobre as mudanças do estado físico da matéria. É simples e fácil, não precisava de uma aula dessa,
você já aprendeu na sua casa, só que aqui a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso aí, para você falar, agora tá fazendo jus o que eu estou estudando, certo? Primeira coisa, eu acredito que você já estudaram sobre isso, que são as transformações. A gente tem o estado físico da matéria, eu tenho de 3 formas, que é o sólido, líquido e gasoso. Não sei se vocês já estudaram, já? Então, beleza. A gente vai dar uma revisada sobre isso e talvez aprofundar mais um pouquinho. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é matéria. Na física, na química, na ciência, matéria tudo que tem massa e ocupa um espaço. Tudo que tem massa ocupa um determinado espaço. Professor, eu entendo espaço, espaço do meu quarto, espaço de onde eu sento, tudo isso aí é espaço. Beleza? Espaços independentes, seja aqui no planeta Terra, ou seja no espaço que você está imaginando fora da Terra. Se você tem algo que tem massa, matéria, massa, a gente considera isso como matéria. Beleza? Tudo tem massa. Então, a matéria, às vezes, ela é visível ao olho humano, ao olho nu, que a gente fala, né? Que é você observar e ver o que a gente está vendo aqui. Ou talvez não é, tipo o ar que a gente respira. Não é visível. Mas se a gente tiver uma plaquinha de Tetri, a gente fala, vai lá, leva um microscópio, a gente consegue ver umas partículas ali, certo? Mas também tem matéria, só que é em um nível microscópico, que a gente não consegue enxergar. Certinho? Certo? E aí, se tudo tem massa, elas é formada de alguma coisa. Primeiro a gente vai ver um pouco por cima. O próximo passo depois daqui, a gente vai estudar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Isso é interessante. Por quê? Até então a gente sabe que tudo que tem massa é formado por partículas. Partículas são coisas pequenininhas. Tudo que é bem pequenininho a gente classifica isso como partículas. E as partículas podem ser divididas como átomos ou moléculas. Todo mundo conhece a molécula da água. Qual que é a molécula da água? H2O. Isso é uma molécula da água. Mas você já viu o H2O? Não. A gente nunca vê, porque é algo muito pequenininho, é um átomo, a gente chama. É muito pequeno. Beleza? Só para dar um spoilerzinho mais para o futuro, a gente hoje, na ciência, a gente tem coisas que é muito menor que um átomo. Porque a gente está procurando como que ele surgiu, como que surgiu um átomo. Então, essa a gente faz essa pesquisa hoje ainda. Chama LHC. Depois, se tiver interesse, colisor de hadrons. Colisor de hadrons. O que é isso, professor? Isso significa que o homem está pegando partículas e tenta colidir para ver o start do universo. Como que começou tudo? A gente tem uma teoria que a gente estuda na ciência que é o Big Bang. Só para deixar um pouquinho claro aqui, Big Bang é a melhor teoria que justifica muita coisa. Mas não é a que a gente sabe se a gente veio dali. Não desmerecendo a crença do Criador maior, eu acredito em Deus também, mas em termos de estudar, falando só de ciência, não tocando no sentido religioso, nós homens, homens no sentido homem-mulher, cientista, acredita que a melhor teoria que se explica chama Big Bang, até hoje. Deve estar, eu não sei não, de nada. O Big Bang é a melhor teoria, mas ela não é a mais aceita para justificar algumas coisas. Então, a melhor teoria que a gente tem é o Big Bang. De novo, vou falar em palavras mais fáceis de entender. O Big Bang em si, ele não justifica o início do universo. Ele 100%, né? Ele justifica uma parte. O universo está expandindo, porque as coisas estão afastando uma da outra, mas a gente pega para analisar as teorias, o Big Bang explica um pedaço, mas não explica tudo. Então, o homem, a ciência, não sabe mesmo de onde a gente veio. Então, por isso que a gente criou o LHC. A gente tem em São Paulo, chama Sirius. Sirius também é um laboratório que a gente tem em São Paulo, que faz colisão de partículas. Para ficar mais interessante, eles querem saber qual é a partícula de Deus. Eles falam assim, qual foi a que deu o start de tudo isso? Então, voltando um pouquinho, isso é um estudo mais a fundo sobre o átomo, beleza? Mas o que a gente quer saber aqui nessa aula agora é,
Tudo que é matéria é formado por massa e essa massa vai ocupar algum lugar nesse espaço. Beleza. E aí eu tenho os estados físicos da matéria. Como a gente já sabe, a gente tem alguns. Sólido é um deles. A gente aprendeu em casa, bem fácil, tanto que a gente deu até nome para ele. A água, quando ela solidifica, a gente chama de gelo. E tudo que é sólido, ele tem alguns detalhes. Ele tem forma e volume fixo. Pessoal, o que é isso? Forma e volume fixo. Tudo que está no estado sólido, tudo que está no estado sólido, isso está no estado sólido. Professor, mas é maleável. Sim, a engenharia da costura, de costurar, deixa o tecido maleável, mas ele está encontra no estado sólido. Ele tem uma forma definida. Ele foi desenhado uma forma definida. Então, ele tem uma forma e um volume fixo. Fixo é que está predefinido. O gelo, quando a gente coloca ele, a água, num qualquer recipiente, qualquer formato, ele vai solidificar, ele vai ficar no estado sólido, daquela forma do recipiente. Quero fazer um gelo de estrela, ele vai ficar na forma fixa de estrela. Quero fazer um gelo na forma fixa de coração, vai ficar na forma fixa de coração. Certo? Um exemplo gostoso de lembrar aqui agora, e saboroso. Qual é que eu posso usar aqui de exemplo? Qual? Vai ter domingo, velho. Ovo de Páscoa. Quem faz ovo? Alguém tem mãe aí, ou pai, ou parente que faz ovo de Páscoa em caseiro? Alguém tem? Tem? Vocês já fizeram? Alguém já fez? Já viu como é que faz? Já? Levanta a mão, aí. Porque tu levantando a mão aqui. Quando a gente faz lá o ovo de Páscoa, a gente usa umas forminhas, certo? A gente usa umas forminhas. E aí tem como você moldar. Geralmente a gente molda na característica do ovo de Páscoa, mas dá pra gente, vou fazer mais algumas coisas para pôr lá dentro. Você vai pôr a formazinha. O chocolate você derrete ele e coloca na forminha e deixa se solidificar. Então, da mesma forma, eu tenho algo no estado sólido, que tem forma e volume fixo. Forma é a geometria, como é que é. Vou esclarecer mais fácil. Ovo de Páscoa tem uma forma. Qual que é a forma? Ovo. Ovo, a forma dele é um ovo. Qual que é o volume dele? É o que ele está ocupando. Ele é preenchido e oco por dentro. Então, um volume assim, certo? Tranquilo? Então, exemplo que a gente tem, vou representar só esse, viu? Exemplo, gelo. E a gente tem outro estado físico muito conhecido, que é o líquido. O líquido é um outro estado físico. Só que o líquido, ele tem uma diferencinha. Ele tem uma diferencinha aqui. Porque ele tem forma e volume variável. A gente já sabe que toda vez que eu tenho lá a água, o gelo, e eu deixo em cima de um prato, pode perguntar, pode falar. Quer falar alguma coisa? Alguém deve estar pensando, professor, não está gravando. É isso? Não, está gravando sim. Tá. Já gravo uns 3 anos já, viu? É porque aqui, ó, só mostrar para vocês para matar essa dúvida sua aqui. Aqui tá uma bolinha aqui, ó, tá vendo que tá vermelho? E tem uma escritinha bem aqui vermelho. Que é assim mesmo. Toda vez que eu gravo, primeira vez numa sala, sempre todo mundo fala isso, não, mas tá gravando. Beleza? Perguntas? Deixa eu só melhorar isso aqui. Forma variável
e volume fixo. Pronto? De novo. De novo. O que a gente está entendendo aqui? Estado físico da matéria. Ah, uma perguntinha interessante. Toda matéria em si, ela tem os 3 estados físicos, viu? Sólido, líquido e gasoso. Toda matéria, toda. Mas tem algo que vai diferenciar, que é a temperatura de ebulição, ponto de fusão, temperatura de ebulição, temperatura de ebulição. A gente vai falar sobre isso. Ebulição e fusão. A gente vai falar depois sobre isso mais em detalhe. Beleza. Então, quando eu tenho um sólido, ele tem forma e volume fixo. Quando eu tenho líquido, ele já tem forma variável. Porque se eu colocar a água num recipiente assim, ela vai ter essa forma aqui. Sei lá, vamos imaginar que aqui tem 1 litro. Eu sei que não é 1 litro. 1 litro de água. O volume é fixo. Se eu pegar 1 litro de água, é 1 litro de água. Certo? Então o volume é fixo. A não ser que eu tome ela e derrame, mas ela vai ficar no volume que eu deixar. Agora, a forma dela vai ser variável. Agora, se eu derramar essa mesma quantidade de água num recipiente que é um formato de uma estrela, vai ficar no formato da estrela. Se eu derramar essa mesma água no recipiente que é um círculo, né? Pode ser também, ou um quadrado, ele vai ter uma forma de um quadrado. Certo? Tranquilo? Aí gravado aí para vocês também. Perguntas? Usando o mesmo exemplo, água. Apesar que são a mesma coisa, né? Gelo e água, mas vamos. Água. Água, só água, porque já estou falando de líquido. E outro estado que a gente tem é o gasoso. Tem forma e volume variável. Sim? Ok? Ali. Tranquilo. Você vai estar até que horas aí hoje? Vai estar até que horas hoje? Beleza. Tem que ver aquela lá da não ter assinado lá. Você mandou retornar, mas você que pediu para mim deixar daquele jeito. Ele não assinou, ele não quis. Então o senhor tem que ir atrás dele agora, porque ele não quis assinar para mim. Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Vamos lá? Pronto? Ajuda ela aí, pega o negócio aí, meu Deus. Deus do céu. Falou, velho. Bom feriado aí, feliz Páscoa. Então, continuando. Continuando. Pode? Continuando. O que a gente tem aqui? Sólido, a gente já sabe que tem uma forma e um volume fixo. O líquido, forma variável. O volume vai ser fixo também, conforme eu colocar no recipiente. E a água, quando eu esquento ela demais, sei lá, fazer um café, um chá, o que seja, a gente já percebeu que ela evapora. A gente dá esse nome para ela aí. E vai estudar sobre esses estados bonitinhos. Aí entra no estado gasoso. Vou fazer um asterisco aqui para vocês sobre isso aqui, ó, gasoso. A matéria, quando a gente estuda ela, a gente fala que ela tem 6 formas de encontrar ela na natureza, beleza? Giovana, né? Vamos? A gente vai estudar aqui no ensino médio só 3 formas, ensino fundamental, 3 formas. Sólido, líquido e gasoso, beleza? Para os vídeos que vocês podem assistir lá no YouTube, esses canal mais loucão, ou tem uns canal realmente que é mais certinho,
você vai ver que tem outro estado físico. Quando a gente aquece demais a matéria, ela vai para um estado chamado plasma, um estado diferente da matéria, beleza? E quando eu resfrio demais, tem um condensado, Bose-Einstein, que a gente fala. São outros estados físicos da matéria, certo? Nós estudamos aqui no ensino fundamental e no ensino médio só os 3 estados físicos. Só que aí tem um detalhezinho que é o seguinte: quando a matéria ela sai do estado líquido, eu peguei o gelo, coloquei num prato. Ele vai derreter e fica líquido. Se eu deixar lá, com o passar do tempo, ele vai evaporar, ele vai para o estado gasoso. Só que o certo é ir para o estado vapor primeiro, depois vai para o estado gasoso. Eles são bem próximos um do outro. Vou explicar. Todos nós, isso é inevitável na sua vida. A gente pega uma garrafa igual essa aqui e coloca água gelada dentro. O que acontece com o passar do tempo? Ela começa... Boa. Não, eu queria ouvir. Sim, ela vai ficar quente, mas não é isso que eu quero ouvir, não. Ela começa o quê? A gente fala suar, né? Boa. Então vamos lá. Não, mas é isso aí mesmo. Isso aí. Então vamos lá. Toda vez que eu coloco nesse material, né, nesse tipo de material, é porque tem alguns materiais que não é tão perceptível isso. Mas quando eu coloco a água gelada aqui dentro, é comum ela ficar com as gotículas de fora. Porque no ar que a gente respira, a gente tem água no estado gasoso e água no estado vapor. Qual que é a diferença dos dois? É a distância que a gente vai ter das moléculas. Beleza? Então, quando a gente tem aqui, mas eu vou detalhar mais adiante um pouquinho para vocês. Hoje talvez não, mas a gente vai discutir isso melhor ainda. Então, quando a gente tem os estados físicos da matéria, a gente tem esses 3 que a gente estuda, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado gasoso, ele é óbvio. Igual a gente está nessa sala aqui, ele vai ter o volume e a forma do recipiente que ele se encontra, do ambiente que ele está. Então, ele vai ter essa forma aqui e ele vai ter só esse volume aqui. Se eu soprar um balão lá, coloquei ar lá dentro, ele vai ter o formato do balão. Se o balão tem aquele formato tradicional, ele tem um formato tradicional. Se ele tem um formato de tripa, né? Acho que é o nome daquele outro. Como chama aquele outro? Ó? Osso? Comprido? Meu Deus. Então, beleza, então. Formato de osso. Eu acho que é espaguete mesmo. Que aí você pode pegar, amarrar, né? Fazer cachorrinho e tal. Pronto? Pronto? Certo? Perguntas? Não? É espaguete, eu acho, viu, meu amigo? Exemplo que a gente tem o ar, água também. Pode. Oi. Emissão concedida. Aham. Perguntas? Então, continuando então, nossa vida. Só escrever um detalhe aqui. Oi? Varia. Teve uma aula que eu gravei, hoje é quarta, antes de ontem, lá no Quartos. Demorou 1 hora de aula. Uhum. Eu posto inteiro. E no TikTok também. Aí varia. Igual como a gente tem 2 aulas seguidas, vai ter dia que eu vou gravar aqui, ou no ano B, aí vai ter mais dia, pode ter 1 hora. Porque aí grava a aula inteira, né? Uma aula de resolução de exercício, uma aula de explicação, igual aconteceu lá no Quartos. A gente fez isso. Foi uma aula que eu terminei de resolver exercício e já expliquei um outro assunto. Então já fiz tudo direto.
Aí eu só junto elas, que elas ficam cortadinhas para mim, e aí eu subo ela, beleza? Então, só para a gente fechar aqui, os estados físicos da matéria partículas sólido não vai caber não. Oi. Acho que alguém pediu aí, não? Foi você que pediu? Beleza. Deixa eu arrumar uma tabela aqui. Comissão decidida. E o Bibico? Tava na onde o Bibico? Ah, pensando no bolso agora? Pode. Oi. Não entendi. Oi? Isso? Já copiei aí, ué. Eu tô dando um pauzinho, que já vai copiando, hein? Não, agora não. Já copiei aí, velho, enquanto eu tô copiando aqui. E agora essas meninas estão nesse trem aí. Meu Deus do céu, o trem aqui ficou 100% organizado. Ficou bom, hein?
Beleza. Continuando. Ei, abre um pouquinho aí. Só um pouquinho. Não, tá bom. Abre. Quê? Postar vocês? No final vocês vêm aqui. No final vocês vêm aqui. Oi? Não. Não, agora não. Lá no. Se você for comentar, você vai comentar no YouTube ou no TikTok? Pode ser nos dois, mas comenta coisa ruim. É. Porque vai mais longe. Se você falar assim, ai, que aula boa, ninguém quer assistir isso, não. Agora você vai fazer. O que é isso? Vai e fala, o que é? Ah, entendi. Não, aquilo lá esses menininhos. Esses menininhos. Minhoca na cabeça. Agora você coloca lá assim, cara, eu não acredito que ele teve coragem de falar isso nessa aula. A pessoa toda. Como esse professor ele ainda é contratado do Estado. Ele humilhou aquele aluno. Aí vai longe. Continuando. Continuando. Ó, esse aqui é título daqui, viu? Algo curioso. Pronto? Algo curioso e massa demais. Assim, eu acho top, né? Minha área também. A gente tem a água, o estado mais comum que a gente convive com ela é no estado líquido, certo? O mais comum que a gente convive com a água, nós, é no estado líquido, certo? Ratão, vamos? Pronto aí? E aí eu acabei de mostrar para vocês aqui, é a mesma substância. Água, água e água. Só que a gente deu nome, sólido, líquido e gasoso, certo? Certo? O que que difere? O que que difere a água que a gente toma no estado sólido, líquido e gasoso? Coisa bem simples. As distâncias, a distância que tem de uma molécula de H2O para outra. Simplesmente isso. Claro, tem mais coisa envolvida fisicamente falando, mas a gente está tendo um contato um pouco mais a fundo, isso aí já é válido demais para você. Eu tenho energia envolvida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente tem, eu falo da água em específico, o que difere o gelo, o líquido e o gás da mesma substância da água, só é a distância que as moléculas estão. Só é a distância. Quanto mais próximo elas estiverem uma da outra, mais tende ela ir para o sólido. Quanto mais distante elas estão uma da outra, ela vai precisar do líquido. Quanto mais distante, ela vai precisar do gasoso. Então, quando a gente fala das moléculas, eu tenho isso. No estado sólido, elas são mais organizadas e fixas. E aí a distância entre as partículas é pequenininha. Certo? Vamos imaginar a seguinte situação. Acho que fica fácil de imaginar assim. Eu acredito que fica fácil de imaginar assim. Se tivesse pensado melhor, dá para ter trazido também. Trago, né? Trago. Trazido ou trago? Trazido. Então vamos lá. Todo mundo conhece bola de gude, né? Conhece? Bolinha de gude? Imagina a seguinte situação, analogia. Sólido, líquido, gasoso. As bolinhas de gude é uma molécula de água. Para aí, rapidinho, presta atenção aqui. Para aí. Se liga na analogia. Vamos imaginar que eu tenho uma sacolinha.
Uma sacolinha. Vou lá e coloco umas bolinhas de gude. Cada bolinha de gude é uma molécula de água, certo? Se eu coloco lá uma quantidade de bolinha de gude que enche essa sacolinha ali, e eu amarrar ela, não que enche ela toda, amarrar ela pela metade, amarrar ela ali, deixar, apertar ela, amarrar, as moléculas estão bem juntinhas. Então ela vai ter uma forma fixa e um volume fixo. Uma sacolinha. Se eu desamarrar essa sacolinha e deixar ela um pouco mais frouxa, o que vai acontecer com as bolinhas de gude? Elas vão distanciar um pouquinho da outra. Então elas vão ter uma forma variável, porque vai estar um pouco mais frouxa na sacola, mas vai ter um volume fixo ainda, porque a sacola ainda limita essas bolinhas de gude. E se eu pegar essa sacolinha e derramar essas bolas de gude no chão, elas vão espalhar. Elas vão ficar mais longe ainda, mais desorganizada ainda. Então, quando eu falo sólido, líquido e gasoso, eu estou falando sobre isso. Quando eu estou no estado sólido, elas estão mais organizadas, mais juntinhas, mais próximas, a distância é pequena. Quando está no estado líquido, elas estão desorganizadas na sacolinha lá que eu falei para vocês, só que elas estão um pouquinho mais distantes uma das outras. Então a distância entre elas já não é pequena, já é média. E quando está no estado gasoso, seria a mesma coisa que eu cortar essa sacola e soltar elas no chão, elas vão ficar totalmente desorganizadas e com a distância muito mais longe uma da outra. Então, quando eu falo de qualquer substância entre sólido, líquido e gasoso, eu estou falando da distância entre as partículas. Certo? Certo? Perguntas? Só isso. Hoje só é isso. Perguntas? Quer falar aqui? Quer dar tchau aqui pro público? Ó, essas duas meninas que vão aparecer aqui agora são um exemplo de meninas que tem em qualquer escola. Sabe quando as pessoas têm um perfil? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quem da sua escola falou em banheiro, você lembra? Quem da sua escola falou em porta, você lembra? Quem da sua escola que falou faltoso, você lembra? Quem da sua escola... Pera aí, não fala não. Não fala o nome das pessoas, não. Tá entregando aqui. Quem da sua sala que falou em caderno organizado, você lembra? Agora, aqui na escola falou de corredor, essas duas aqui. Essa é muda, ela falando. Falou, valeu, obrigado. Próxima aula. Aqui, ó. Esse é o CJ, esse aqui é o fã dele, esse e esses dois ali, ó. Olha lá. Ratão e rato também de laboratório. Tchau aí.